Bom dia, gente. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí na casinha de vocês. Bom, hoje nós vamos começar um novo bimestre, né? Um novo conteúdo para nossa futura avaliação. Mesmo que a gente esteja em casa nesse período, é bom continuar os estudos, né? E com artes não vai ser diferente. Dessa vez nós vamos trabalhar um movimento que se chamava Land Art, né? Mas o que será que era essa Land Art? Vocês lembram quando nós estudamos todas aquelas obras de arte gigantes, né? Eu até pedi para vocês criarem projetos de como vocês fariam obras de arte em que, para ser vista, teria que ir para um lugar bem alto, né? Em cima de um prédio ou com um drone, obras bem gigantescas no chão ou no asfalto, etc, né? Só que dessa vez a Land Art, ela também criou obras muito grandes, só que o suporte dela e o material dela eram a natureza. Todas as coisas para a realização dessas obras de arte eram a natureza, como a gente vai ver a seguir. Então vamos lá. O que foi exatamente, né, e quando foi que surgiu esse movimento? Ele foi um movimento que foi criado na década de 60, muito tempo atrás, gente, que retrata a fusão da natureza com a arte. Como assim? Até então, os artistas eles ficavam usando a arte para criar suas obras. Só que a natureza, nesse momento, né, ela era só, às vezes, um suporte ou, às vezes, um material. Ela não era exatamente a parte principal, mais importante e a única numa obra de arte. Ela só fazia parte. A Land Art, não. Ela transformou a natureza na obra de arte em si, né? Não se coloca mais nada no meio dessa obra, ela só vai existir com a utilização da natureza, como a gente vai ver em umas imagens. No livro de vocês, a gente tem essa imagem dessa espiral aí. Ela é feita numa praia, como vocês podem olhar, e ela é toda feita com pedras, areia, de vários tamanhos essas pedras, né? E ele cria essa espiral. Essa daí é uma das obras mais clássicas de exemplo por Land Art. Não existe aí um outro material que a gente possa ver. Não existe tinta, não existem lápis, não existem ferramentas como pincel, né? E vocês podem ver, é tudo feito com a natureza mesmo, né? O homem, ele pegou o material e ele organizou aí, só que ele não precisou de outros equipamentos para isso, né? Outros suportes ou outros materiais. Continuando, né? O termo land art, ele pode ser traduzido como a arte da terra, né? Então, se cair uma questãozinha em algum momento que peço para vocês falarem o que significaria essa palavra, essa frase land art, você pode colocar que significa isso, que é a arte da terra. É uma arte que você vai fazer com a natureza, exclusivamente com ela, tá? Então, nesse movimento, o que a gente pode concluir? A natureza, ela é o único suporte e material para a criação de uma obra de arte. Vocês lembram quando a gente estudou o que é um suporte, o que é uma ferramenta, o que é um material? Dentro das artes visuais, o suporte ele pode ser o quê? Ele vai ser o papel, uma tela, o corpo de alguém. A ferramenta vai ser o quê? A ferramenta pode ser um pincel, um lápis, uma caneta, certo? E o material vai ser o quê? Vai ser aquela matéria em que vai me ajudar a finalizar a minha obra, né? Que são as tintas, são as massas, todos esses materiais que eu vou utilizar para poder criar o objeto que está na nossa cabeça, né? Mas aqui na Land Art, como eu falei, repito mais uma vez para vocês fixarem bem, o único suporte e o único material nesse movimento vai ser a natureza, certo? Então, vamos olhar aqui umas características básicas. O que seriam as características desse movimento? Primeiro, fusão da arte com a natureza. Eu pego ideias de arte e vou misturar com a natureza. Efemeridade da arte significa dizer que ela não vai durar muito tempo. Se você pega uma pedra e deixa ela exposta à luz, em algum momento, pode demorar alguns anos, mas em algum momento a natureza ela vai modificar aquela pedra, né? Se você vai numa praia, nem sempre aquela areia vai ser a mesma areia, né? O vento, o mar, a água, vai sempre estar modificando a natureza.
As plantas também, elas nascem, crescem e elas morrem, né? As frutas. Então, essas obras de arte, já que são feitas com a natureza, elas vão durar muito tempo, elas vão viver pouco. Isso quer dizer a palavra efêmero. Terceira característica, crítica à indústria e cultural. Isso significa dizer, gente, que essas obras, elas não podem ser vendidas, mas isso não significa que elas não sejam obras de arte, certo? Então, elas vão ser usadas também como uma crítica para essas pessoas que só pensam em vender arte e que não fazem obras de arte para se pensar, para se fazer reflexões, né? Elas existem para isso. Outra característica, oposição à arte dos museus. Se existe uma obra feita com materiais da natureza dentro do museu, ela não vai ser mais land art. Para ela ser land art, gente, ela precisa estar na natureza mesmo, em lugares abertos. Eu posso levar para o museu uma imagem que eu fiz de uma foto de uma dessas obras, mas aí vai ser só uma foto, entende? Então, a land art ela não vai estar dentro dos museus, porque ela tem que mostrar o que existe de belo e de construção dentro da natureza, né? Última, a utilização de recursos naturais, ou seja, tudo que for natural. Nada que é construído pelo homem vai ser utilizado, né? Eu posso pegar uma pedra, uma folha, uma raiz, água, lama, areia e criar minha obra, né? Mas eu não vou incluir nisso nada que seja feito pelo homem, né? Eu não posso pegar ali papel, eu não posso pegar barbante, eu não posso pegar esses outros materiais para criar minha obra. Tudo tem que ser feito com coisas que a natureza dá, tá? Então agora a gente vai ver aqui os exemplos. Olha, isso aí, areia de praia, certo? Existe uma espiral. Não é tão parecida quanto aquela primeira que a gente viu, né? Essa aí só criam desenhos de círculos na areia, né? Parece algo até que a gente pode fazer, né? Olha essa também na praia. Pedras amontoadas, né? Criando esses círculos, essas circunferências, com uma obra muito interessante e bonita também na praia, certo? Outra, uma pequena borboleta feita com pedras. Eu acho que agora vocês estão começando a ver que vocês já fizeram em algum momento na vida de vocês alguma obra que poderia ser uma obra da land art, né? Essa daí, ela tá muito interessante e fácil da gente fazer no nosso próprio quintal. Próxima obra. Aqui, folhas e pedras criando uma flor, né? Bem prático também, não existe em nenhum momento aí outros elementos que não sejam da natureza, né? Olha, o cabo da plantinha é um pedaço de galho, né? O centro é uma pedra e tem várias folhas em volta. Também land art. Essa daqui, uma observação interessante. Geralmente as obras da land art, elas vão ser gigantes, elas vão ser imensas. Mas isso não significa dizer que não dê para fazer experimentos menores como essa daqui, que pegaram pequenas pedras e só organizaram elas. Elas estão cortadas no meio, se você observar. E ele só ficou parecendo que é uma linha preta, mas não é, ela tá quebrada, né? E aí esse artista, ele foi amontoando essas pedras e fazendo várias vezes em volta nessa área, né? Então é uma obra pequena, mas que ele repetiu várias vezes. Próxima obra. Aqui, eu acho muito legal essa ave, ela é feita com várias tonalidades de folha de árvore, né? Aí tem umas folhas mais vermelhadas, umas mais amareladas, outras marrons. Então o artista, ele pegou várias folhas que estavam mortas, né? Caíram da árvore e ele criou essa ave com todos esses efeitos de cores, né? Ele não precisou pintar essas folhas, né? Ele apenas foi coletando essas folhas até criar essa ave que ele queria criar, né? Ficou muito, muito legal. Próximo. Quem está me procurando para tirar dúvidas, se alguma coisa não ficou coerente, me perguntem, que eu respondo para vocês
tá? E eu vou deixar uma tarefa com vocês, que é a leitura das páginas 17 e 18 do livro, o livro de vocês, tá? De arte. E em seguida, vocês vão resolver as questões que eu vou estar enviando, tá? No WhatsApp, para o grupo do WhatsApp. São algumas questões e uma pequena pesquisa, né? Que você vai procurar imagens de land art, vai recortar e vai colar, tá? Essas atividades vocês vão me entregar até na próxima aula, que é na segunda-feira que vem, certo? E vocês vão me tirar uma foto e vão me mandar. Leiam essas 2 páginas do livro, porque a próxima aula é esse tema ainda e eu vou apresentar exemplos de alguns artistas que trabalham com land art, certo? Então não esqueçam, façam essa atividade e muito obrigada por estarem aqui, por estarem ficando em casa e continue lavando as mãos, hein, galera, tá? Um abraço para vocês, beijo.